Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta trazendo aí, dando continuidade à nossa série de estudos dos 15 princípios básicos da doutrina espírita. Hoje nós vamos falar do espírito. É isso mesmo, para você, o que é espírito? Hoje nós vamos explicar com detalhes sobre espírito. E a doutrina espírita trazendo para nós uma explicação bem mais profunda a respeito do Espírito. Porque a gente entende, quando fala de Espírito, entendemos o Espírito Santo, nós vamos falar e explicar com mais detalhes. Primeiramente, precisamos entender o que eu sou. Eu tenho um corpo. Eu sou esse corpo? Ou eu sou mais do que isso? Nós não somos esse corpo. Nós somos um Espírito que está neste corpo. No livro dos Espíritos, esse livro aqui, que é muito bom, que precisa ser estudado, no livro dos Espíritos, na pergunta número 23, Kardec pergunta 23 do livro dos Espíritos, que é o Espírito? Aí, os Espíritos superiores respondem, o princípio inteligente do universo. Olha que bacana! Uai, mas lembra que nós falamos de Deus e o que é Deus? Deus é a inteligência suprema. E o que é o Espírito? É o princípio inteligente do universo. Olha que ligação bacana! Deus é a inteligência suprema. O Espírito é o princípio inteligente do universo. No livro dos Espíritos ainda continua, ele diz assim, qual é a natureza íntima do Espírito? Porque a gente quer uma explicação, Espírito, eu sou um Espírito, tá, mas qual é a natureza íntima desse Espírito? O Espírito com a linguagem humana não é fácil de ser analisado, porque o Espírito não é uma coisa palpável. Para vós, ele não é nada, mas para nós é alguma coisa. Sabei bem, o nada é coisa nenhuma e o nada não existe. Olha a importância do Espírito. O Espírito não é nada, ele é alguma coisa. Mas a nossa mente ainda não consegue conceber o que é o Espírito em toda a sua totalidade, ok? No livro Filosofia Espírita, volume 1, na questão 23, comentada o que é o Espírito, o irmão Miramês, ele diz o seguinte, dificilmente se pode conceituar o Espírito. A sua estrutura íntima foge ao campo de sabedoria que já dominamos. Se ainda o corpo físico é um mistério para nós outros, o que falar do Espírito? Está difícil entender o nosso corpo, vamos entender o Espírito. Olha que bacana. E isso é importante entender que é quase inexplicável o Espírito, porque a nossa mente não consegue conceber. Porque depois, lá na frente, nós vamos estudar o perispírito. Olha para você ver como é que o negócio aprofunda muito ainda. Então, para entendermos o Espírito hoje, é meio complicado para nós. A nossa mente não consegue conceber. Mas os espíritos superiores nos dão uma visãozinha. Eles nos dão um prisma do que é o Espírito. Diz o seguinte, se existe a escola infantil para as crianças na Terra, a lei é a mesma em se falando do aprendizado do Espírito sobre as coisas espirituais. O Espírito está em faixa e dinâmica diferente do que se pensa e que não será justo violentar o modo de deduzir do ser humano. Todas as explicações até então dadas sobre o Espírito são equações que fogem da realidade. Então nós, humanos, ainda não conseguimos conceber, ainda não podemos explicar com clareza o que é o Espírito. Por quê? Porque nós não podemos descrever, tá certo? E nós desconhecemos ainda muitas coisas a esse respeito. Como conhecer o Espírito, se ainda não sabemos o valor do perdão? Como dominar o perdão,
se ainda não perdoamos nos moldes do esquecimento das faltas cometidas contra nós? E como conhecer a caridade se ainda não vivenciamos essa caridade justa e proveitosa? Como conhecer o Espírito se ainda não conhecemos o amor? E como conhecer o amor se ainda não amamos na verdadeira acepção da palavra? Meditemos então, meus irmãos, na distância em que nos encontramos da conscientização íntima da alma. Eis porque o Evangelho vem nos convidando para uma reforma nos nossos costumes em primeira mão, para depois sentirmos que somos necessitados de maior conhecimento. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês já leram no Evangelho que Jesus, quando ressuscitou, a mulher foi ter com Jesus e viu um jardineiro andando. Ela não reconheceu aquele jardineiro. Ela viu um homem e ela queria saber onde estava o mestre dela. E Jesus falou, e aquele jardineiro era Jesus. Ela não reconheceu aquele ser que estava ali. Nós também vamos entender por que ela não reconheceu aquele ser. Por isso precisamos entender o que é espírito. Depois, mais para frente, vamos entender o que é perispírito. Mas o entendimento nosso ainda vai ser um pouco raso do espírito, porque, como já disse, a nossa visão ainda não é tão clara para entender sobre o espírito. E por isso os espíritos eles nos falam aqui na questão 23, o princípio inteligente do universo. Só é isso que eles nos deram, o princípio inteligente do universo. Os espíritos são seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material e no mundo material também. Os espíritos disseram a Allan Kardec que na criação existem 3 elementos fundamentais. E isso é importante entender. Porque tem pessoas que espalham, que falam tantas coisas a respeito do que existe no universo. E a gente tem que entender que são três os elementos do universo. E esses 3 são Deus, Espírito e matéria. Deus, como vimos, é o ser supremo, o Criador incriado, a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Isso a gente entendeu no primeiro estudo que fizemos a respeito de Deus. O Espírito, como vimos, como estamos estudando, é o princípio inteligente do universo. E a matéria? É o que vemos, é o que apalpamos, o que tocamos, é a matéria. Mas tem matéria menos densa, conhecida como matéria sutil. Mais para frente a gente vai ver sobre isso. Então, hoje nós precisamos entender sobre o Espírito. E aí, no Livro dos Espíritos, continuamos no Livro dos Espíritos, olha para você ver. Na questão 76, nós vamos ter uma outra pergunta. Olha para você ver que bacana. 76 do Livro dos Espíritos pergunta assim, ó. Que definição se pode dar dos espíritos? Tá. Pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação. Tá vendo? Não sai disso, porque nós não conseguimos conceber mais do que isso. Povoa o universo fora do mundo material. Fora do mundo material. O vocábulo espírito, gente, é empregado aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente universal. Isso é importante porque é Kardec que faz essa anotação a respeito do vocábulo espírito. E aí, o que a gente tem aqui? Na pergunta número 80 do Livro dos Espíritos tem um acréscimo para a gente. A criação dos espíritos é permanente? Os espíritos são criados sempre? A criação dos espíritos é ininterrupta? A criação dos espíritos é permanente ou só ocorreu na origem dos tempos? Boa pergunta. Deus continua criando ou Deus parou de criar os espíritos? Olha que bacana essa resposta. Deus
é permanente. Quer dizer, a criação de Deus é permanente. Quer dizer, Deus não cessou jamais de criar. Ele sempre criou. Se Deus tivesse parado de criar, já teríamos mundos superiores e não precisaríamos mais de mundos de provas e expiações, mundos primitivos. Estaríamos já num perfeito, num mundo feliz, nos mundos ditosos. Mas não, Deus continua criando, porque Deus não para. Deus é movimento, Deus é energia, Deus é criação sempre. Nessa pergunta, na pergunta 80, mostra pra gente que Deus, ele não para. Ele está sempre criando. Ele não para. Ele é movimento, ele é ação. A gente viu isso no primeiro estudo. Se você não viu o nosso primeiro estudo, volta lá, dá uma voltadinha e começa Deus, Jesus e hoje Espírito. É importante você acompanhar. Se você está pegando o estudo hoje, volta nos primeiros estudos para você acompanhar e ter uma linha de raciocínio sobre o que estamos falando aqui. Tá certo? Aí, no livro Filosofia Espírita, que nós já comentamos aqui, na questão 80 comentada, a respeito da criação dos espíritos, Miramês fala assim: os espíritos foram criados e continuam a ser criados pela mente suprema. Capacidade essa que foge às nossas análises, que nós queremos analisar, mas foge da nossa capacitação mental. Porque a criação não tem capacidade de compreender o Criador. Olha o que nós falamos lá, quando estudamos sobre Deus. E sim, entender. O que nós podemos? Entender mais ou menos seus objetivos. Como saber que a inteligência divina é perfeita? Isso nós podemos entender. Deus é perfeito. Nós somos perfectíveis. Se Deus criasse ou tivesse criado tudo nos princípios da eternidade, estaria inerte, contrariando as suas próprias leis. Ele opera constantemente. Nos diz Jesus, meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Está no Evangelho de João. Tudo que se expressa e muda de forma é pela sua magnânima ação. O Senhor nunca parou de trabalhar, nem sequer um minuto. Na contagem humana, e a sua glória consiste nisso. O labor divino é vida, na profusão do seu amor. Deus jamais deixou de criar coisas e espíritos. Na pergunta número 81 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Deus os cria, como a todas as outras criaturas, pela sua vontade, mas, ainda uma vez, a origem deles é mistério. Olha que bacana! A origem dos espíritos, para nosso entendimento, é mistério. É isso mesmo. Na pergunta 84, olha como é que uma vai completando a outra. E isso é importante, porque, olha para você ver, que Kardec, ele pergunta, na 81, ele pergunta, os espíritos se formam, ele pergunta se os espíritos podem criar outros espíritos. E os espíritos respondem, eles respondem, Deus os cria. Então a criação dos espíritos é Deus. Nós, seres humanos, podemos ser co-criadores, mas Deus é o Criador dos espíritos. Olha que bacana. Na pergunta 84, diz o seguinte, pergunta o seguinte: os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências corpóreas. Nós vamos ver isso lá na frente, quando formos falar sobre mundos espirituais. Tá certo, pessoal? Então aqui ele está falando que os espíritos, sim, existe o mundo dos espíritos, das inteligências incorpóreas. E aí está um mistério. Se existe o espírito, e a alma? Existe alma? Boa pergunta. O que é a alma? No Livro dos Espíritos, na questão
134, olha como é que tudo é encadeado. No Livro dos Espíritos, tudo encadeado, tudo certinho para nos orientar. Na pergunta número 134, pergunta: que é a alma? Eu te convido, meu amigo, minha amiga, você que está assistindo agora, leia o Livro dos Espíritos. Principalmente, estude o Livro dos Espíritos. E te convido a um estudo mais detalhado ainda, na introdução do Livro dos Espíritos. Porque a introdução do Livro dos Espíritos vai trazer uma explicação a respeito de alma e espírito. Que diferença? Existe diferença? É igual? Como que se faz a formação da alma? Aqui nós vamos ter uma resposta muito bacana. Porque às vezes as pessoas separam. Acham que alma é uma coisa, espírito é outra. E o Kardec, ele pergunta: o que é a alma? A alma é um espírito encarnado. Olha que bacana. Eu tenho alma. A minha alma é o espírito meu encarnado. Tá claro aí? Ficou claro para você? Se tiver dúvida, pode deixar as suas perguntas aí no nosso site, tá bom? É isso mesmo. A alma é o espírito encarnado. Quando eu olho para você, quando você olha para mim, você está vendo um espírito encarnado, que é uma alma. E aí, que era a alma antes de se unir ao corpo? Espírito. Tá claro? Tem dúvida? Não ficou bem clarinho aqui para nós? Vai na introdução do Livro dos Espíritos que vai explicar com detalhes isso aqui para você. Com detalhes. Na introdução do Livro dos Espíritos. Eu estou deixando aqui para você o mais claro possível. Para você aprofundar, leia o Livro dos Espíritos. Vai te deixar bem mais claro ainda. Tá bom. É isso mesmo, tá? Olha lá. Tem ainda uma pergunta. Diz assim, ó. As almas e os espíritos são, pois, identicamente a mesma coisa? Vou repetir a pergunta. As almas e os espíritos são, pois, identificamente a mesma coisa? Boa pergunta, não é? É a mesma coisa? Sim. As almas são, senão, os espíritos. É isso mesmo. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível e que revestem temporariamente um envoltório carnal para se purificar e esclarecer. Olha a gente na escola das almas, do planeta Terra, escola das almas. Porque aqui, enquanto encarnados, estamos para aprender, para evoluir, para aprender, para, através de provas e expiações, podemos aprender a ser pessoas melhores todos os dias. Eu vou reler essa resposta dos Espíritos para nós. Sim, as almas não são senão os espíritos, antes de se unir ao corpo. A alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível e que revestem temporariamente um envoltório carnal para se purificar e esclarecer. Que bacana isso. Isso é a orientação que os Espíritos trazem para nós. Nós estamos aqui para nos purificar, para buscar esclarecimento. Não somos esse corpo. O mundo material quer nos dizer que somos esse corpo, que estamos aqui para obter prazeres, eu tenho que gastar, eu tenho que ter uma casa, eu tenho que ter um imóvel, eu tenho que ter tantos amores. Não, mas o nosso objetivo não é esse. O nosso objetivo está aqui, é purificar e esclarecer. Deus, no Antigo Testamento, em Levítico, em Deuteronômio, ele nos faz um convite. E Pedro também nos fez esse convite. Ele diz: sede santos, porque eu sou santo. Deus nos convida a essa purificação, a essa renovação de atitudes. Em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, Paulo nos roga pelas misericórdias de Deus para que apresentemos os nossos corpos. Vamos ler esse versículo?
porque ele é muito importante dentro desse raciocínio a respeito do Espírito. Paulo fala assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Ele está implorando, pelo amor de Deus, meus irmãos, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, que é a nossa fé raciocinada, uma fé clara, entendendo que estamos num corpo, que somos espírito num corpo. Mas o nosso objetivo aqui é renovação, purificação, esclarecimento. E ele ainda diz, e não vos conformeis com esse mundo. É não se conformar, eu não sou esse corpo. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos, transformar dia a dia, com a renovação do nosso entendimento, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse é o nosso objetivo. Como espírito que está evoluindo, que está crescendo, que está amadurecendo cada dia mais. Não podemos parar, não podemos estagnar. Temos que continuar essa nossa jornada, esse nosso caminho. Esse é o nosso objetivo. E eu convido você a continuar com a gente nesse objetivo. Esclarecimento e renovação. Tá ok, meus irmãos? O irmão Miramês, quando ele fala sobre a alma, ele vai dizer assim, a razão nos diz que corpo algum pode viver sem um princípio inteligente que o sustente e guie nos caminhos da ascensão. Diz-nos o livro dos Espíritos que a alma é o mesmo Espírito quando se manifesta no indivíduo carnal. Agora, vamos completar essas informações com a informação do livro O Céu e o Inferno. Ô livrinho bacana, gente! Dá uma lida nesse livro que tem muita informação pra gente. Inclusive, você sabia que no livro Céu e Inferno tem o Código Penal da Vida Futura? Vai lá, dá uma lida. Mas hoje nós vamos falar do Céu e Inferno, na primeira parte do livro Céu e Inferno, no capítulo 8, no item 12, onde Kardec nos diz o seguinte: as almas, ou espíritos, são criados simples e ignorantes. Quer dizer, sem conhecimento e sem consciência do bem e do mal. Olha que importante essa informação. Pega o seu livro Céu e Inferno, abre ele nessa parte e vai estudar, vai meditar nele em cima disso aqui para você entender o espírito. Olha a informação que nós estamos tendo aqui. Mas aptas a adquirirem tudo o que lhes falta. Adquirirem pelo trabalho. Como? Olha, nossa, que informação bacana. Não, vou voltar, gente. Olha aqui. As almas ou espíritos são espíritos simples e ignorantes. Beleza? Simples. Ignorante, não tem conhecimento ainda. Quer dizer, sem conhecimento e sem consciência do bem e do mal. Não sabe definir o bem do mal. Olha a informação que o Kardec traz para nós. Mas aptas a adquirirem tudo que lhes falta. Como? Como que nós vamos conseguir isso? Você deve estar perguntando, né? Mas aqui, ó, a resposta já vem logo em seguida. Adquirem-na pelo trabalho. Olha que bacana! Porque através do trabalho, o objetivo vai ser alcançado. Qual que é o objetivo? A perfeição. E isso é o mesmo para todos os espíritos. E eles alcançam-na mais ou menos prontamente, em virtude do seu livre-arbítrio e em razão dos seus esforços. Então, devemos nos esforçar em trabalhar de todas as formas. De todas as formas. No livro dos Espíritos fala sobre a lei do trabalho. Eu te convido
a dar uma ida lá na Lei do Trabalho, no Livro dos Espíritos, tá? E você vai entender isso aqui. Essa questão do trabalho, porque tem várias formas de trabalho. Nós podemos trabalhar de várias formas e ir nos melhorando, ir nos renovando, ir nos aperfeiçoando. Olha que bacana. Aí ele continua assim, ó. E em razão dos seus esforços, todas têm os mesmos graus a percorrer. Todos os espíritos têm o mesmo grau a percorrer, o mesmo trabalho a cumprir. Olha, entenderam isso? O mesmo trabalho a cumprir. Deus não faz a parte nem mais longa, nem mais fácil a um do que a outros. Porque todas são suas filhas. Todos são seus filhos. Então, meu irmão, você, eu, nós somos amparados por Deus a todo momento. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, na introdução do livro Caminho, Verdade e Vida, ele fala: Deus nunca desampara um filho seu. Olha que bacana. E é isso aqui, ó. É isso aqui. É o mesmo princípio. Porque todos somos filhos de Deus. E Ele, Deus, sendo justo, não tem preferência por nenhum. É isso mesmo. Deus não tem preferência por nenhum de nós. Ele ama a todos igualmente. Ele te ama, Ele me ama igualmente. Tem uma frase que eu gosto dela muito. Deus não ama o pecado, mas ama o pecador. Olha que bacana. Embora a gente não tenha essa concepção de pecado, nós transgredimos a lei. Mas Deus não ama, Deus ama aquele que está ali, que quer se renovar, que se esforça todos os dias, mesmo que caia, mas que se esforça para levantar, para começar de novo. E mesmo que você caia e tenha momentos difíceis para levantar, Deus ainda te ama, me ama, porque Ele acredita em mim, Ele acredita em você, Ele acredita em nós. Por quê? Porque todos nós somos seus filhos. E Ele, sendo justo, não tem preferência por nenhum. Diz-lhe: eis a lei que deve ser a vossa regra de conduta. Só ela pode vos conduzir ao objetivo. Tudo que está conforme essa lei é o bem. Isso é Kardec dizendo, tá, gente? Tudo que lhe é contrário é o mal. Sois livres para observá-la ou infringi-la. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. E sereis, assim, os árbitros da vossa própria sorte. Deus, pois, não criou o mal. Deus não criou o mal. Todas as suas leis são para o bem. É o próprio homem quem cria o mal, quando ele infringe as leis de Deus. Quando eu me afasto da lei de Deus, eu me afasto da luz. E eu, me afastando da luz, eu estou aonde? Em escuridão. Eu estou em trevas. Tem continuidade, peraí, porque eu lembrei do Evangelho de João, da primeira epístola de João, onde ele fala sobre essa questão de trevas. E ele vai falar para nós o seguinte. Ele diz assim, ó. E essa é a mensagem que dele ouvimos. Evangelho, primeira epístola de João. Eu sou apaixonado com o Evangelho de João. Então, é primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 5. E essa é a mensagem que deles ouvimos e vos anunciamos. Que Deus é luz. E não há nele treva nenhuma. Se eu estou em Deus, eu estou em luz. Eu estou no bem. Mas quando eu me afasto e as sombras tomam conta. Por isso que João diz assim, ó, se dissemos que temos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros.
E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Tá vendo? Por isso temos que estar na luz de Deus. Por isso Kardec está nos orientando aqui. Olha como que Kardec, ele está uno com o Evangelho. Olha como que os Espíritos são um com o Evangelho. Porque o Antigo Testamento, o Novo Testamento, o ensinamento de Kardec é um só. Porque nos traz clareza e eles se coadunam, se complementam. Olha o que Kardec nos diz. Tudo que lhe é contrário é o mal. Sois livres para observá-lo e infringi-lo. E sereis assim os árbitros da vossa própria sorte. Deus, pois, não criou o mal. Todas as suas leis são para o bem. É o próprio homem quem cria o mal, infringindo as leis de Deus. Quando eu infrinjo a lei de Deus, quando eu me afasto da lei de Deus, eu estou fazendo mal para mim, para o meu próximo. Se as observasse escrupulosamente, jamais sairia do bom caminho. Quando eu observo a lei de Deus, quando eu ando na luz, como João nos diz aqui, não há trevas nenhuma em mim. Nenhuma. Então, é isso que Kardec nos traz aqui através do livro O Céu e o Inferno. Ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Vale a pena estudar. Vale muito a pena estudar o livro O Céu e o Inferno. Complementando essas informações, vamos dar uma ida em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Olha para vocês verem. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus estava lá. Estava sem forma, estava vazio, mas o Espírito, olha a palavra, Espírito de Deus estava lá. Que bacana. Isso é para complementar os versículos bíblicos a respeito do Espírito. Tanto que nós temos em Mateus capítulo 8, versículo 16. Porque às vezes as pessoas confundem Espírito, alma, acha que Espírito é uma coisa, alma é outra coisa. Tem gente que confunde demônio. Dá uma lida no Céu e no Inferno para você diferenciar. No nosso universo existem 3 elementos: Deus, Espírito e matéria. Pronto. E aí, por que eu estou falando isso? Mateus capítulo 8, versículo 16. Olha o que diz. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, com a sua palavra, expulsou deles os demônios? Não, os espíritos. E curou todos os que estavam enfermos. Daimon é gênio. Leia o livro O Céu e o Inferno que vocês vão entender essa palavra. Essa palavra daimon, demônios, daimon, é gênio, espíritos. No livro O Céu e o Inferno vai explicar para a gente, tem um capítulo inteiro falando sobre essa diferença. E aqui, ele não fala que expulsou os demônios, ele fala que ele expulsou os espíritos. Os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, que estavam ali em volta, enfermos. Em Lucas, capítulo 8, versículo 55, diz o seguinte, aqui ele está falando da história de uma menina endemoniada, a filha de Jairo. E aí ele fala assim, desculpa, gente. É uma menina que ela estava morta. Leiam
capítulo 8, o versículo 55, dá uma lida antes para vocês entenderem essa passagem. E aí fala, e o seu espírito voltou. O espírito da menina que dormia, Jesus disse que dormia, a família dela achava que ela estava morta, mas Jesus disse que ela dormia. E o espírito dela voltou. E ela logo se levantou e Jesus mandou que lhe desse de comer. O espírito, é isso que nós estamos trazendo. Temos mais informações. Na primeira epístola de João, capítulo 4, no versículo 1, diz o seguinte: amados, olha a informação, não creais em todo espírito, porque estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Que nuvem de testemunhas é essa? Os espíritos. Estamos rodeados de pessoas encarnadas e desencarnadas. Estamos rodeados de espíritos encarnados e desencarnados. E por isso João aqui fala, amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Isso é, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1. Nós estamos falando do espírito, então estamos rodeados de espíritos, encarnados e desencarnados. Em João, no Evangelho de João, 3, versículo 6. Acompanha aí, gente. Acompanha junto comigo. E essa informação é muito importante. É essa daqui de João 3, 6. Jesus que fala, tá? Jesus está tendo uma conversa com Nicodemos. E Jesus dá uma revelação para Nicodemos. Ele fala assim, ó, João capítulo 3, versículo 6. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Olha toda a informação que nós passamos aqui para vocês hoje. Toda a informação que nós tivemos aqui hoje. Eu tive, você teve, nós estamos tendo. Jesus fala, o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Ok. Em 2 Coríntios, deu para entender aí? Vamos estudar. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Paulo vai nos dizer, 2 Coríntios 3, 6, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Não adianta só estudar, eu sei que está escrito, já li, eu sei. Não adianta só isso. É preciso vivenciar, porque a letra mata. Olha o Paulo falando aqui para nós. A letra mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito leva as experiências dessa encarnação para outra. E para outra. E vai se renovando. E vai se purificando. E cada dia mais, cada vez mais, se purificando, se tornando espírito mais purificado. Com um objetivo. O objetivo é se tornar um espírito puro. É esse o nosso objetivo. Sair dessa erraticidade. Sair do engano, porque nós estamos no engano. Paulo fala que existe um véu sobre o nosso rosto. Mas quando nós buscamos o conhecimento, quando nós vivenciamos esse conhecimento, quando nós colocamos em prática na nossa vida diária esse conhecimento, aí nós passamos a ser pessoas melhores, a nos renovar. Esse é o convite que eu faço para você, eu faço para mim também todos os dias.
Estude, mas vivencie. Conheça Jesus como o caminho. Lembra que nós falamos lá no estudo de Jesus? Que nós falamos que quando conhecemos Jesus, nós começamos a trilhar o caminho. Depois, conhecemos a verdade de Jesus. E aí passamos a vivenciar essa verdade e começamos a ter vida em abundância. Caminho, verdade e vida. Eu te convido, mais uma vez, vamos estudar conosco. Faça esse compromisso de estudar conosco os 15 princípios básicos da doutrina espírita. É um curso? É um curso. É isso mesmo. Participe desse curso. Esteja conosco nesse aprendizado, porque eu aprendo, você aprende, nós aprendemos. Vem com a gente. Agradeço a vocês mais uma vez por estarem conosco nesse estudo dos 15 princípios básicos da doutrina espírita. Valeu!